mais uma vez aqui como vencedor. Ele só perdeu uma vez nos últimos penso que 5 anos que se fez o contrarrelógio nestas avenidas, e a única vez que perdeu foi por Ayuso, por 1 segundo apenas. Ô Paulo, então dar o nome à avenida, Avenida Filipe Gana. Sim. Assim como Pogačar tem o nome num troço de Sterrato. E sobretudo que a partir do momento em que ele está vivo e não está reformado, falava por isto no outro dia, estará bem, que é a nova moda, a nova tendência, mas isto é um sinal da sociedade na qual estamos a viver. E como hoje em dia as homenagens e os nomes assim são dados durante os ciclistas estão vivos ou então estão reformados. Antigamente era preciso, pelo menos estavam reformados, e muitas vezes quando já tinham falecido, que havia ruas e estátuas a homenagear os ciclistas. Olha, podíamos ter isso adaptado ao nosso jogo e pormos por cima da cabine, de quem ganhar, cabine com o nome de fulano. Imagina, cabine Olivier. Cabine de comentário, bem entendido. Michael Storer com meio minuto de atraso. Mas lá está, há aqui muitos ciclistas que estão, eu nem sei quantos, mas Storer é 27º e está a 33 segundos. Imagine-se a quantidade de ciclistas que estão aqui a uma distância de 30 segundos da liderança aproximadamente. E vamos lá ver, Primož Roglič na parte final do contrarrelógio não vem tão mal quanto isso. Parecia pior na primeira metade, vai fazer um bom contrarrelógio. Primož Roglič guardou energias para a segunda metade e vai fazer um excelente contrarrelógio. Primož Roglič, para quem começa aqui a temporada, pois não está nada mal, Roglič. Sim, parecia pior, menos a mais, perdia 13 segundos, perde 9, portanto uma segunda parte bem conseguida. Contem com ele e já amanhã vamos ver numa subida íngreme com passagem por terra batida, Sterrato, como é que Roglič vai estar. E depois vamos ter uma série de subidas que são um bocadinho à imagem do velho Roglič, que são as tais subidas curtas, íngremes, seguidas, repetidas. É isso que eu diria, enquanto poder Penilly a perder bastante tempo, mesmo assim, nada mal para o irlandês, mas em relação a Arensman, eu diria que pena para ele é que não há subidas longas. É assim que ele ganhou as 2 etapas que ganhou no Tour, eram subidas longas. E ele ia ultrapassar agora. Até abanou o homem da Jayco. Impressionante. Coitado do É uma máquina, vai a ganhar 24 segundos a Arensman. Ninguém o vai bater. Ele acho que está a correr contra ele próprio, contra os tais 12-17 de 2025. 56 de média. É bem capaz de lá chegar, Paulo. Mas, Paulo, eu vi uma estatística que não tive tempo de verificar. Admito que é que Gana nunca falhou até a data, desde 2017, uma edição do Tirreno Adriático. Como? O Filippo Ganna não falha desde há 6 ou 7 anos uma edição do Tirreno Adriático, não sei, não tive tempo de verificar. Uma edição como assim? Eu acho que há um ano em que ele perde para o Ayuso, agora não tenho a certeza. Sim, perde. Sim, mas uma coisa é a presença. Participa, você participou nos últimos 7 anos. Eu não verifiquei, mas isto seria raro também. Ele ainda tem 1 minuto e 11 para concluir. Isto não é a vantagem agora sobre o Arensman, é o tempo que ele ainda tem para concluir o contrarrelógio. Arensman vai cerrando ali os punhos, mas é pela vitória do companheiro de profissão, porque Arensman já podia estar a levantar-se, porque vai perder para Filippo Ganna. Vamos lá ver o tempo. Era 12:17, Paulo, certo? O recorde? 12:17 do ano passado, 56.1 de média. Pode lá chegar, eu acho que vai lá chegar. A vitória está do lado dele, isso é descaradamente. Grande contrarrelógio do italiano. Nesta altura está com 12 minutos. E vai bater o recorde. Vai bater o recorde e por boa margem. E fui verificar 12:08 o tempo para Filippo Ganna, quase 57 de média, 56.80 e tal. Impressionante Filippo Ganna. Este homem é uma moto, autenticamente. Deviam dar o nome, era um modelo de uma moto italiana. 9 segundos menos do que no ano passado, é impressionante. E fui verificar, ele tem 9 participações exatamente consecutivas, é isso, desde 2017, que até é uma loucura. De facto, isto merecia já um pequeno museu ou uma moto.
Olha, o Filipe Gana dizia a certa altura, em entrevista que nos deu, queriam desviar-me para o Paris-Nice, mas eu pedi à equipa para vir, para ficar na Itália. Eu acho que eles tiveram isso em atenção e deixaram o Filipe Gana vir aqui conquistar mais uma vitória, porque não há ninguém que o vá bater. Vamos lá ver, Jonathan Milan está quase no final, Milan, e ainda temos a possibilidade de haver alguém que se aproxime muito. Milan vai fazer um grande contrarrelógio, mas não vai ser suficiente para bater o seu compatriota, não vai, ainda está a 400 metros. Ainda vai perder qualquer coisa como uns 25 segundos ou assim para Filipe Gana. Não deixa de ser um grande contrarrelógio para Jonathan Milan e contem com ele também para o sprint, com certeza, e quem sabe para outras etapas. Logo veremos. Para Gana está com a folha limpa nos contrarrelógios realizados este ano, porque lembrando, ganha na Volta ao Algarve no contrarrelógio de Vila Moura, batendo na altura Ayuso e Sonderqvist, 2 homens da Lidl Trek. E aqui há a Ineos a demonstrar a fortaleza, primeiro, segundo e quarto no contrarrelógio. Muito bem, Jonathan Milan também é um ciclista de topo. É um ciclista impressionante este Jonathan Milan. Não tem aquela capacidade que tem o Mathieu Van Der Poel para algumas provas, não tem aquela capacidade que tem o Filipe Gana para outras, está entre os dois, mas tem uma capacidade extra em relação a estes dois, que é ganhar ao sprint também. É um ciclista, este Jonathan Milan, que encanta qualquer um, e vamos ver o que dá este Jonathan Milan nas grandes provas de um dia. Vai estar já em breve também na Milan-San Remo. Depois vai passar pela Flandres, mas não pela Volta à Flandres. Passará aí, talvez grande objetivo também, pelo Paris-Roubaix, onde deixem-nos chegar depois ao circuito final, deixem-nos chegar ao velódromo do Roubaix, mesmo que seja em grupo, e vão ver quem ganha. Jonathan Milan nunca ganhou o Paris-Roubaix. É um ciclista que já participou umas 4 ou 5 vezes no Paris-Roubaix. Não tem grandes vitórias nos monumentos, nas grandes corridas de monumento, mas parece-me que é um ciclista que este ano, obviamente, se vai aproximar muito disso. Não sei, o que é que vos parece? Dentro das grandes provas de um dia, o problema do Milan-San Remo serão sempre a Cipressa e depois o pódio final para um ciclista como Jonathan Milan. Mas no Paris-Roubaix não há Cipressa nem pódio. Sim, não sei se o vosso silêncio diz alguma coisa de especial. Ei, o Heitor muito atrasado. Ui, o Heitor não vai lá, nem de perto nem de longe. Diz, Olivier. Eu acho que o problema é que para já a TV está com concorrência. Eu acho que nas Ardennes, como é evidente, fora de questão, Lombardia também, alto. Agora sobra a Volta à Flandres, Paris-Roubaix e Milan-San Remo. Milan-San Remo parece pódio alto. Sobra Paris-Roubaix e também a Volta à Flandres. O problema também existe esta concorrência brutal. Mas ele não vai a Volta à Flandres e a Volta à Flandres tem ali muitas subidas, aquilo é duro, não é? Sim, tu estás no perfil. A Volta à Flandres é mais para o Van Der Poel, não é? Sim, o problema de Mathieu Van Der Poel. Já é uma dor de cabeça Mathieu Van Der Poel para Pogacar, então Milan tem concorrentes muito complicados para ele. O Ethan Hayter é que amanhã já vai ter na listinha um cartão amarelo, mas é com toda a certeza, vai ser sancionado. Portanto, o Ben Healy a fazer um contrarrelógio fraco. O Ben Healy é um ciclista que numa grande volta consegue fazer contrarrelógios nos quais defende bem. Numa volta curta e num contrarrelógio totalmente plano faz isto. Ele que já foi campeão nacional irlandês, mas diga-se também que na Irlanda a concorrência não será por aí além. Mas quanto ao Ben Healy, qual era a questão, Paulo? Eu confesso que não reparei. Eu não estava a falar do Ethan Hayter, quando ele ia com as mãos nos extensores e ele levantou a mão esquerda e um dedo que não devia ter levantado. E foi filmado e, portanto, quem está em casa e se viu o replay que nós tivemos, deve ter reparado, ficou pessimamente mal num ciclista, seja ele qual for, portanto, a sanção é garantida. Nós diríamos que não está satisfeito o Heitor. Diz, Olivier? Nós, por muito menos, damos cartão amarelo.
Mas pelo tempo que ia a fazer, Ethan Hayter não me parece que vá chegar perto nem sequer de Milan, mas vamos esperar, porque há muitos ciclistas que estão a fazer uma primeira parte do contrarrelógio que não é tão boa quanto a segunda parte, principalmente estes topos de gama, estes ciclistas mais pesados, mais poderosos. Vamos ver se ele faz também um pouco a imagem de Roglic, que vinha a perder já um tempo importante e recuperou a segundos na parte final. No caso de Ethan Hayter, vinha a perder 10 segundos no intermédio. Eu reparei que em termos de potência, e comparando com o Ethan Hayter agora, por exemplo, o Filipe Pogana vinha a desenvolver muito mais watts do que o Hayter nesta altura. Não sei se era exatamente na mesma altura, por isso é que é difícil comparar, porque num ponto pode ser uma coisa, no outro ponto pode ser outra. Mas pareceu-me que vinha Filipe Pogana a desenvolver mais. Sim, mas também tem a ver, Luís, os watts gastos pelos ciclistas pela altura-peso. Claro. Não há uma relação direta. Não há uma relação direta no número de watts desenvolvidos e depois no resultado final, mas não deixa de ser também um termo de comparação. A velocidade é que acaba por ser o mais importante. Vamos vendo aqui a 56 km/h. Mas não havia um comentário breve do Paulo Martins em relação ao Jonathan Milan e o Paris-Roubaix. Diríamos que um encontro que está marcado, o encontro está marcado, como diz o Fado, mas neste caso é um encontro que está marcado. Ele já participou uma série de vezes, mas nunca conseguiu um resultado relevante. Não, é um ciclista que infelizmente no Paris-Roubaix, das várias participações, teve sempre momentos de azares, furos, uma queda que me recorda, em edições sempre diferentes e em momentos críticos é que acabou por debilitar um resultado que eu considero que ele mais cedo ou mais tarde vai acabar por alcançar. Não sei se a vitória, mas um top 10. É um ciclista que tem tudo para fechar. E ainda já não vai ganhar, porque tem 24 segundos para fazer 1000 metros. Não consegue. E a velocidade que ele leva não é uma velocidade que o vá meter, inclusive penso que no top 5 do contrarrelógio. Top 10 talvez. Mas concluindo em relação ao Milan. Agora em relação ao Milan, estando dentro de uma estrutura como a Lidl Trek, eu acredito que é um ciclista que de um momento para o outro pode fazer uma grande corrida. E a experiência que ele vai ganhando ao longo das suas participações, mesmo não as tendo terminado, à exceção do ano passado, e mesmo assim ficou fora do top 100, mas é um ciclista que para mim tem tudo para um dia conseguir ter um Paris-Roubaix que se recorde e orgulho. Volto a dizer, deixa-nos chegar ao velódromo em condições de se sprintar pela vitória e depois logo verão quem ganha. Mais para mais um ciclista que vem da pista, que tantas vezes fez pista, um dos melhores do mundo. Ethan Hayter, 31 segundos, bom, que desilusão. Eu estava à espera de mais de Ethan Hayter. E parabéns também a Ineos, porque além da vitória de Filipe Pogana, fazem primeiro, segundo com o Banco de Sheffield, quarto com Timon Arensman, isto é boa notícia. Além da volta à França, o regresso dos contrarrelógios coletivos, Gann vai estar no Tour, Sheffield não se sabe, Timon Arensman também não se sabe, mas em princípio irá participar. De facto, uma bela performance também coletiva hoje da equipa britânica. E este é o último, foi o último a partir, vai ser o último a chegar, Benoît Cosnefroy, ciclista francês da Emirates. Recordo que já a seguir iremos para o Paris-Nice, uma prova que estamos a transmitir nesta altura em streaming no HBO Max, e logo a seguir então aqui também no Eurosport em linear estaremos com o Paulo Martins, que vai continuar, e com o Gonçalo Moreira, que já vai acompanhando o Paris-Nice nesta altura, segunda etapa. Estaremos então com uma etapa que está nesta fase a entrar nos 60 km finais. Temos uma fuga com dois ciclistas e o pelotão a 1 minuto e 6. Uma etapa hoje praticamente plana e que terminará certamente ao sprint. Cosnefroy termina a cerca de 1 minuto de Filipe Pogana. Vitória, portanto, para Filipe Pogana. A classificação geral está ordenada com uma série de ciclistas de grande qualidade no contrarrelógio nos primeiros 10 lugares, mas também com alguns homens da geral que ou estão no top 10 ou estão ali muito perto e que nos próximos dias irão discutir entre si as bonificações que podem acabar por ser muito importantes para o desfecho final do Tirreno Adriático. É o primeiro de 7 dias de competição, último dia no domingo. Não há enormes chegadas em alta,
alto, mas há finais em alto, e já amanhã temos um final com uma subida nos últimos quilómetros, com Sterrato pelo meio, portanto com terra batida. É uma subida especialmente difícil, com zonas a 5, 6, 7%. Será um grande final certamente. Ganha então este contrarrelógio mais uma vez. E ganhou o contrarrelógio com o tal recorde. Paulo Martins bate-o e bate-o por larga margem. Aos poucos e poucos vai se aproximando de um dia descer dos 12 minutos. Pois, 12.08 nesta altura, era 12.17 no mesmo circuito. É porque por vezes podia ser um circuito diferente, mas não, é rigorosamente as mesmas retas que fez em 2023 e 2025. No Paris-Nice, entretanto, já vamos vendo os dois homens da frente, o Pedersen, que é líder da montanha, em conjunto com o Mathis Lebert, já vão trocando ali aqueles cumprimentos da praxe de quem fez uma fuga de mais de 100 km e que vai ser alcançado, não tarda nada, para um final, últimos 70 km, um final que muito provavelmente será discutido ao sprint. Já a seguir aqui no Eurosport. Um grande abraço e até amanhã. Muito boas tardes, bem-vindo de regresso ao Tirreno Adriático. Hoje etapa número 2, uma etapa muito diferente da etapa de ontem. Ontem tínhamos um dia totalmente plano, uma etapa curta, menos de 12 km, um contrarrelógio individual. Hoje etapa longa, mais de 200, um dia que particularmente na parte final é tudo menos plano. Note-se, este é o final da etapa. Esta é aquilo que podíamos considerar uma espécie de reta da meta, uma subida bastante íngreme nos últimos metros. Para trás disso vamos ter terra batida. Esta é apenas uma das muitas horas de ciclismo que vamos ter aqui. Esta é apenas uma das provas com muitas horas que vamos ter aqui. Vamos ter o Tirreno Adriático desde já e depois a terceira etapa do Paris-Nice. Hoje no Paris-Nice vamos ter contrarrelógio coletivo. Quanto à etapa de ontem foi contrarrelógio individual, com Filippo Ganna a bater o seu próprio recorde neste contrarrelógio que já disputou por uma série de vezes. Fez agora o melhor registro que alguma vez conseguiu neste mesmo traçado. Obviamente as condições meteorológicas variam de ano para ano. Todavia foi de facto o domínio absoluto por parte de Filippo Ganna. Ganna que rivaliza com Remco Evenepoel pelo título de melhor contrarrelogista da atualidade. La situazione per quanto riguarda la classifica provvisoria con il campione d'Italia Filippo Ganna al comando della Ineos Grenadiers 12.08. Questo è il suo tempo, si susseguono. No, I'm really happy. So like I said yesterday, I don't want to push too much the legs also for the next weeks when is my first goal of the year. So at the moment I'm really happy to this result. The shape is good, the legs spin well. Maybe I'm not super happy about what I feel it. The feeling is not the super best, but the result in the end is super well. So also Taiman and Magnus have done an amazing performance. I think like a team we are really well. Diz que ainda assim não andou a fundo. Bom, o que faria se tivesse andado a fundo, com uma média de 56,858. Diz ele que não quer esforçar-se em demasia porque tem outros objetivos mais para a frente. Não é apenas e só aqui no Tirreno Adriático que tem os seus objetivos. Diz que dentro da equipa outros andaram muito bem. Destacava ali, por exemplo, também o Thymen Arensman, que é um ciclista que certamente vai ser a aposta da Ineos para a luta pela classificação geral. Parece que por este discurso rápido o Ganna se retira dessas andanças do objetivo de lutar pela geral ao longo desta edição do Tirreno Adriático. Podia ser uma hipótese, quem sabe, tendo em conta que não é uma edição particularmente montanhosa, apesar de ter as suas dificuldades, como de resto vamos ver ainda neste gráfico que agora vos mostramos. Note-se a primeira parte junto à costa é praticamente plana,
mas os ciclistas a certa altura irão infletir para o interior, a partir daqui deixará de ser território plano a partir do quilómetro 130 aproximadamente. E como se não bastassem estas dificuldades, na parte final, a 5 km do fim, setor de Sterrato com aproximadamente 5 km e depois ainda um pedaço em subida em San Gimignano que vai ser muito difícil. Estrada estreita, não dá para todos, também ali já serão poucos aqueles que estarão na frente provavelmente, ou já estará, diríamos, um grupo selecionado. Candidatos hoje, pois pode haver vários, pode Can you explain us how is this last part of the stage, knowing that you are from the area? Yeah, we actually saw the final because the day before Strade Bianche we slept close to the sector in San Gimignano, so I rode with my teammates this new part. The final actually reminds me a little bit of short version of Monte Sante Maria, so tricky downhill in asphalt and then left corner and then it starts immediately uphill. It's not technical, it's not gonna be a bunch like fighting for the corner, but I think it suits for me perfectly to guys like Van der Poel, Van Aert, of course Del Toro, Tiberi will be there because also GC riders will be there, and they all know that you have to be as in front as possible because some crash can happen behind, like it happened in San Martino in Grania, the sector before Santa Maria in Strade Bianche. So if you are in front, you are far from every danger situation, and then it's just a long gradient climb until San Gimignano. So I think we will see already GC riders contending the stage like Isal Del Toro, and we see if maybe guys like Van der Poel can contest as well. And talking about you, what is your goal this week in Tirreno? My goal this week is to build a lot of work, sacrifice myself for teammates. We have Champoussin and Silva very strong here. For me, this Tirreno is perfect for approaching the classics and the Giro later on. So I will stay focused, and if there will be some opportunities, I will try to take it. Muito bem, Alberto Bettiol diz que se houver oportunidades irá tentar encontrá-las. Diz ele que Clément Champoussin e Guilherme Tomás Silva serão, dentro da XDS Astana, as principais apostas para este Tirreno Adriático, mas ele fazia ali uma análise muito interessante deste dia e particularmente do final. Comparava mesmo a parte final, portanto a parte do Sterrato, a parte mais dura, diríamos, da etapa, ao Monte Sante Maria. O Monte Sante Maria que aparece normalmente na Strade Bianche e é uma das secções mais duras, uma secção que tem 11 ou 12 km. Por comparação com esta é mais curta, mas ele explicava ali que é, portanto, uma secção dura em subida e que pode ser bastante complicada e bastante seletiva. Diz que o final de hoje é adequado para ciclistas explosivos, como o Mathieu Van Der Poel, como o Wout van Aert, como o Del Toro. Falava ali também eventualmente de Tiberi, não sendo tão explosivo quanto os outros, mas há aqui muita gente que tem de facto esse fator explosivo para poder, essa capacidade explosiva para poder fazer
a diferença. Depois, a subida até San Gimignano é uma subida difícil, íngreme, com 7, 8% de inclinação durante ali aproximadamente uns 1000 metros. Pode ser também um fator decisivo, portanto, esse final já depois de passarem, e vai ser com certeza fator decisivo, depois de passarem pela zona de terra batida de Sterrado, portanto. Vamos vendo aqui imagens do início da etapa, a partir do momento em que o tiro de partida foi dado, imediatamente se colocaram em fuga alguns ciclistas. Temos-los aqui na frente ainda, são 4 elementos, já chegaram a ter 3, 4 minutos de avanço nesta altura, cerca de 2 minutos e meio. Etapa 2 do Tirreno Adriático, 206 km entre Camaiore e San Gimignano, uma etapa dura, particularmente a partir ali do quilómetro 126 aproximadamente, quando os ciclistas começam a entrar em território mais montanhoso. Não é que tenhamos aqui alta montanha, temos algumas colinas duras, algumas delas com 6, 7% de inclinação durante espaços curtos. Hoje apenas uma contagem de montanha de cerca de 10 km a 3,5%, mas lá está, são 10 km onde estes 3,5% enganam, porque na verdade são 3 ou 4 subidas com pequenas descidas pelo meio e, portanto, a pendente média dos 10 km com as descidas e as subidas dá 3,5%, mas se olharmos apenas à parte das subidas, às 3 subidas que estão nesses 10 km, encontramos ali subidas de 6, 7 e até mais de percentagem de inclinação. E tudo isto deixará os ciclistas, quando terminar, portanto, esta contagem de montanha, deixará os ciclistas a 50 km do fim. Daí para a frente não vai haver mais terreno plano. Portanto, diríamos que temos aqui um bocadinho de uma clássica na parte final, com um forte cheiro a Sterrato, a terra batida, a Strade Bianche na parte final. É uma corrida que hoje, e desde já boa tarde Paulo Martins, boa tarde Olivier, é uma corrida que hoje pode começar a definir, ainda mais se calhar do que o contrarrelógio de ontem, quem está e quem não está efetivamente na luta pelo Tirreno Adriático. Porque há bonificações, mas principalmente porque há aquele final bem complicado. Ao qual se adapta, Paulo, uma série de tipos de ciclistas diferentes, não é? Temos tanto alguns trepadores, como alguns quase sprinters como o Corbin Strong, por exemplo, como outros ciclistas de classificação geral em grandes voltas, o caso do Isaac Del Toro. Olá, boa tarde. Exatamente, acaba por haver aqui um lote de diversos ciclistas, uns que têm potencial, realmente as suas características são direcionadas a este tipo de chegadas. Depois falou aí de Corbin Strong, dentro daquilo que são ciclistas rápidos, mas que se adaptam a este tipo de dificuldades finais. A Strong, Vendram é outro ciclista também que poderíamos apontar, ou podemos apontar, para poder discutir a etapa de hoje. Mathieu van der Poel, Wout van Aert, acho que esses não precisamos de falar muito, porque ontem já deu para perceber que no caso de Mathieu van der Poel desligou-se do contrarrelógio, provavelmente a pensar em etapas como esta. Wout van Aert, estando aqui nesta posição, acredito que é mais num resguardo, porque ainda estamos muito longe do final, mas será um ciclista que vai tentar estar na luta pela vitória, até porque a equipa trabalha na frente, e trabalhando na frente quer dizer que não é para Jorg Janssen garantidamente, na minha opinião, que eles estão a trabalhar, é para este Wout van Aert que aqui estamos a ver. A Tudor com Alaphilippe é outro ciclista a ter muito em conta, e depois, como o Luís disse, o Del Toro, o próprio Ian Christen, Cosnefroy, são ciclistas dentro da UAE que gostam deste tipo de chegadas. O próprio Bettioli da XDS Astana há pouco fazia referência ao seu colega Chapoussin. Se tiver num dia bom, é outro ciclista também capaz de estar nesta luta. Eu diria que facilmente arranjamos 10, 15 nomes com possibilidades de ganhar no dia de hoje, mas à cabeça eu meto Mathieu van der Poel como o favorito máximo para esta etapa. Acho que os grandes favoritos, pelo menos à partida, poderão ser Mathieu van der Poel, Isaac Del Toro, dois ciclistas que estão em boa forma, que têm potencial para aquele final, mas o Isaac Del Toro terá de alguma forma de deixar o Mathieu van der Poel para trás ainda antes da discussão ao sprint, porque se chegam os dois e se temos discussão ao sprint, aí o Mathieu van der Poel terá tendência para ganhar, acredito. Numa teoria, sim, acredito que numa explosão final Mathieu van der Poel é sempre mais forte que Isaac Del Toro, mas também já vimos o que é que o mexicano é capaz de fazer, e portanto acredito que
que a equipa dos Emirates irá tentar na penúltima subida antes da chegada. Vão tentar destroçar ao máximo o grupo de favoritos, endurecer ao máximo a corrida, até porque têm que eliminar alguns potenciais velocistas que são capazes de lutar pela vitória. O caso do Corby Strong que falámos há pouco, o Arnaud Delis, que é outro ciclista que, apesar de não estar numa boa forma, é sempre um ciclista que tem que se ter em conta. Aliás, dentro da equipa da Arnaud Delis hoje já não contam com o Hitveld, que não esteve à partida, e portanto era um ciclista que eu tinha aqui apontado para poder discutir etapas como esta de hoje, mas já não